A prisão de Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá marcou o início de uma das fases mais intensas da investigação criminal brasileira. Separados em celas diferentes e submetidos a interrogatórios rigorosos, os dois mantiveram inicialmente suas versões da noite de 29 de março. No entanto, as evidências técnicas continuavam a se acumular de maneira devastadora contra eles. Perícias detalhadas no apartamento revelaram um padrão de eventos que contradizia completamente a narrativa de um acidente. Análises de manchas de sangue indicavam que Isabela havia sido ferida gravemente dentro do apartamento, muito antes de sair pela janela. O laudo do Instituto de Criminalística foi conclusivo. Isabela não morreu exclusivamente em decorrência da queda. Ela já apresentava lesões graves causadas por agressão física quando foi arremessada pela janela. Os peritos identificaram fraturas no corpo que eram anteriores à queda, indicando espancamento. Mais chocante ainda, o laudo necroscópico confirmou que Isabela apresentava sinais de asfixia mecânica. Havia hematomas no pescoço compatíveis com estrangulamento. Isabela havia sido sufocada antes de ser jogada pela janela. A reconstituição do crime, realizada pela polícia, trouxe revelações perturbadoras. Os investigadores concluíram que Isabela foi agredida dentro do apartamento, possivelmente no corredor ou no quarto. Ela foi então levada até a janela do quarto, onde a tela de proteção foi deliberadamente cortada. Isabela, ainda viva, mas gravemente ferida e provavelmente inconsciente ou semi-inconsciente, foi então arremessada pela janela do 6º andar. A queda de aproximadamente 20 metros causou as lesões finais que resultaram em sua morte horas depois no hospital. A teoria da investigação era de que Alexandre e Ana Carolina agiram em conjunto. As evidências sugeriam que houve uma discussão ou conflito envolvendo Isabela, que escalou para a violência física. Quando perceberam a gravidade dos ferimentos que haviam causado, tentaram simular um acidente. Análises de imagens de câmeras de segurança foram cruciais. As gravações mostravam que, após a suposta queda de Isabela, Alexandre e Ana Carolina saíram do prédio, entraram no carro e fizeram um percurso específico antes de retornar. Peritos identificaram que eles pararam o veículo em um ponto onde posteriormente foram encontradas manchas de sangue. A teoria é que eles pararam para verificar se havia evidências visíveis no carro ou em suas roupas que pudessem ligá-los ao crime. O comportamento calmo registrado nas câmeras também era incompatível com o desespero esperado de pais, que acabaram de presenciar a queda acidental de uma criança. Durante os meses seguintes, Alexandre e Ana Carolina permaneceram presos. O caso gerou comoção nacional sem precedentes. Manifestações populares pedindo justiça para Isabela ocorreram em diversas cidades brasileiras. A sociedade estava chocada não apenas pela brutalidade do crime, mas pelo fato de ter sido cometido pelo pai e pela madrasta da vítima, figuras que deveriam proteger a criança. O julgamento de Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá começou em março de 2010, quase 2 anos após a morte de Isabela. O processo foi realizado no Fórum Criminal da Barra Funda, em São Paulo, e mobilizou atenção midiática massiva. A segurança no tribunal foi reforçada. Centenas de pessoas se reuniram do lado de fora do fórum, muitas carregando cartazes com fotos de Isabela e pedindo justiça. O clima era de comoção e revolta. Durante o julgamento, a acusação apresentou um caso robusto fundamentado em perícias técnicas, depoimentos de testemunhas e análises forenses. O Ministério Público argumentou que Alexandre e Ana Carolina espancaram Isabela, tentaram estrangulá-la e, percebendo a gravidade da situação, decidiram simular um acidente jogando-a pela janela. A promotoria sustentou que o crime foi qualificado por motivo torpe e impossibilidade de defesa da vítima. Isabela era uma criança de 5 anos, completamente indefesa contra adultos que deveriam protegê-la. A defesa de Alexandre tentou argumentar que ele não estava presente no momento exato do suposto crime, que estava em outra parte do apartamento. Tentaram criar dúvida razoável sobre sua participação direta. A defesa de Ana Carolina adotou estratégia semelhante, alegando que ela não tinha participação ativa e que, na pior das hipóteses, não impediu algo que Alexandre teria feito. No entanto, as evidências técnicas eram esmagadoras. Peritos demonstraram ao júri que seria fisicamente impossível para Isabela ter rompido a tela de proteção e caído acidentalmente. A tela havia sido cortada
deliberadamente. Testemunhas relataram as tensões familiares. Colegas de escola de Isabela mencionaram que a menina havia comentado sobre dificuldades com a madrasta. A mãe biológica, Ana Carolina Oliveira, prestou depoimento emocionado sobre conversas que teve com a filha. Um dos momentos mais impactantes do julgamento foi quando peritos apresentaram ao júri a reconstituição do crime. Utilizando bonecos e modelos do apartamento, eles demonstraram passo a passo o que aconteceu naquela noite. A reconstituição mostrou que Isabela foi agredida, possivelmente por ambos os acusados, e depois deliberadamente jogada pela janela em uma tentativa de encobrir os ferimentos já causados. Após dias de julgamento, o júri popular se retirou para deliberar. A tensão era palpável. Do lado de fora do fórum, centenas de pessoas aguardavam o veredito. Em 27 de março de 2010, o júri retornou com seus vereditos. Alexandre Nardoni foi considerado culpado de homicídio duplamente qualificado, fraude processual e corrupção de menores. Ele foi condenado a 31 anos, 1 mês e 10 dias de prisão. Ana Carolina Jatobá foi considerada culpada de homicídio duplamente qualificado e fraude processual. Ela foi condenada a 26 anos e 8 meses de prisão. As condenações foram recebidas com aplausos e lágrimas do lado de fora do tribunal. A mãe de Isabela, Ana Carolina Oliveira, chorou abraçada a familiares. Para ela e para muitos brasileiros, justiça havia sido feita. O caso Isabela Nardoni teve impacto profundo na sociedade brasileira e no sistema legal do país. A comoção nacional gerou mudanças legislativas importantes. Em 2010, foi aprovada a Lei 12.100, conhecida como Lei Isabela Nardoni, que tornou mais rígidas as punições para crimes contra crianças e adolescentes. A lei estabeleceu que homicídios contra menores de 14 anos passaram a ter penas mais severas. O caso também aumentou a conscientização sobre violência doméstica contra crianças e a importância de redes de proteção. Escolas, pediatras e assistentes sociais foram treinados para identificar sinais de abuso infantil. Alexandre Nardoni cumpriu parte de sua pena em regime fechado. Em 2017, obteve progressão para regime semiaberto. Em 2021, progrediu para regime aberto. Sua progressão gerou controvérsias, com muitos argumentando que a gravidade do crime justificaria a punição mais longa. Ana Carolina Jatobá seguiu trajetória semelhante. Ela também progrediu de regime ao longo dos anos, cumprindo os requisitos legais estabelecidos pela legislação brasileira. A progressão de regime de ambos gerou debates intensos sobre o sistema penal brasileiro, ressocialização e adequação das penas para crimes contra crianças. A mãe de Isabela, Ana Carolina Oliveira, tornou-se ativista pelos direitos das crianças. Ela fundou o Instituto Isabela Nardoni, organização dedicada à proteção de crianças e adolescentes contra a violência doméstica. Ana Carolina também trabalhou para manter viva a memória de sua filha, não como vítima, mas como uma criança alegre que merecia ter crescido, estudado, brincado e vivido. O caso Isabela Nardoni permanece como um dos mais chocantes da história criminal brasileira. Ele expôs a vulnerabilidade das crianças em ambientes familiares disfuncionais e a necessidade de sistemas eficazes de proteção. A história nos lembra que a violência contra crianças pode ocorrer em qualquer contexto social. A família von Richthofen era de classe média alta. A família Matsunaga era milionária. E os Nardoni representavam uma família de classe média típica. A violência não discrimina por classe social ou contexto econômico. O caso também destacou a importância da perícia técnica em investigações criminais. Sem as análises forenses detalhadas, sem as perícias de manchas de sangue, sem as análises de câmeras de segurança, talvez a versão de acidente, apresentada inicialmente, pudesse ter prevalecido. Mais de 15 anos após sua morte, Isabela Nardoni não é esquecida. Sua história continua a sensibilizar milhões de brasileiros e serve como lembrete constante da responsabilidade que todos temos de proteger as crianças. A pergunta que persiste é: quantas outras Isabelas existem? Sofrendo em silêncio, esperando que alguém perceba, intervenha e as proteja. Antes que seja tarde demais, o legado de Isabela Nardoni é um chamado à ação. Um lembrete de que a proteção das crianças é responsabilidade de toda a sociedade, não apenas dos pais, mas de vizinhos, professores, médicos, assistentes sociais
e de cada cidadão que testemunha sinais de abuso. Isabela não pode mais ser protegida, mas sua memória protege outras crianças através das leis criadas em seu nome e da consciência que seu caso despertou na sociedade brasileira.